Olá, meus alunos, estamos começando mais uma aula de Direito Civil, aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. E na aula de hoje nós vamos continuar trabalhando a teoria geral dos contratos com o tema evicção. Na aula anterior, falamos sobre os vícios redibitórios, dividimos o estudo em 3 partes. Uma primeira parte bem geral, que é aproveitável para a aula de hoje, onde nós identificamos o conceito de vício redibitório, por consequência também o conceito de evicção, e diferenciamos esses institutos dos defeitos do negócio jurídico que se aprende lá na parte geral do Código Civil. De fato, a garantia que decorre do vício redibitório e da evicção em nada se confunde com os defeitos do negócio jurídico. Nós também nos deparamos aqui com defeitos. No caso do vício redibitório, defeito na coisa, um defeito estrutural, que inutiliza a coisa para o fim que serve, ou lhe diminui significativamente o valor. E agora, na evicção, também nos deparamos com um defeito, mas um defeito jurídico. Esses defeitos não se confundem com aqueles defeitos do negócio jurídico que aprendemos na parte geral, vícios de consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, vícios sociais, fraude contra credores e simulação. Porque esses tais defeitos do negócio jurídico, sejam vício de consentimento ou social, eles geram nulidade absoluta no caso da simulação e relativa à anulabilidade quando diante dos demais defeitos, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Ou seja, atingem a validade do contrato. Já os vícios redibitórios e a evicção atingem o plano da eficácia. O contrato não será anulado, o contrato não será nulificado por conta de vício redibitório ou evicção. Assim, embora estejamos diante de defeitos, esses defeitos que agora estamos estudando não podem ser confundidos com aqueles defeitos da parte geral. Aqueles atingem a validade. Estes atingem a eficácia. Nas últimas aulas, dividimos em 3 partes, falamos sobre os vícios redibitórios. Agora, estudaremos a evicção. Também tema muito importante, muito cobrado em concursos públicos, tá? Separei para o final dessa aula algumas questões que envolvem os dois, vício redibitório e evicção, para nós pacificarmos, nós estabilizarmos o conhecimento que foi adquirido, o conhecimento que foi apreendido ao longo dessas últimas aulas. Ok? Mas vamos lá. Falar sobre a evicção. A evicção tem um ponto comum aos vícios redibitórios. Além de serem tratadas na mesma parte do Código Civil, na teoria geral dos contratos, o ponto comum entre evicção e vício redibitório é que a responsabilidade do alienante, que decorre da lei, é uma garantia para o adquirente. A responsabilidade por vícios redibitórios e a responsabilidade pela evicção são impostas ao alienante e são implícitas a todos os contratos sinalagmáticos e comutativos. O que significa que não precisa estar previsto expressamente no contrato. E essa responsabilidade
implícita e imposta ao alienante, tanto pelos vícios redibitórios quanto pela evicção, sem dúvidas, é uma garantia legal para o adquirente. Em regra, o adquirente de coisa, móvel, imóvel, o adquirente de coisa, por meio de contrato sinalagmático ou comutativo, tem a seu favor a garantia de que, identificado algum vício redibitório, de que, ocorrido a evicção, o alienante responderá. Responderá. Então está aí o ponto comum entre os dois institutos. Agora, é evidente que nós não podemos confundi-los. O ponto distintivo dos institutos está no fato de que o vício redibitório é um defeito estrutural. O vício redibitório é um defeito material. Um defeito que inutiliza a coisa para o fim que serve, ou que lhe diminui significativamente o valor, tornando assim desequilibradas as prestações de um contrato comutativo. A evicção, ela decorre de um defeito jurídico. De um defeito jurídico. A coisa está absolutamente perfeita. Não existe defeito material. Não existe defeito estrutural no bem que se está adquirindo. O defeito que deflagra a evicção é um defeito jurídico. É um defeito sobre o direito que se está transmitindo. Portanto, o defeito se encontra no direito real de propriedade, em regra, ou no direito de posse. Lembrando que posse não é direito real. A coisa está perfeita. O direito transmitido pelo contrato é que está defeituoso. Propriedade ou posse. De modo que esse bem, na verdade, não poderia ter sido alienado. É simples imaginar o cenário em que eu tenho uma evicção. Por mais que, do ponto de vista prático, não seja tão fácil observar, mas o cenário doutrinário é muito simples. Imagina a situação em que eu estou te vendendo um imóvel que não me pertence. Eu posso te vender um bem que não é meu? Ah, professor, pode. Se, por exemplo, você estiver atuando como procurador daquele que é o proprietário. Como, por exemplo, o senhor, na condição de advogado, determinado proprietário te passa uma procuração para alienar o bem. Não é disso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Sem imaginarmos a existência de um mandato, sem imaginarmos a existência de uma procuração, eu posso, na condição de vendedor, te alienar um bem que não é meu? Não posso. Não posso. Aí eu pego o imóvel e te vendo. Você me paga lá o valor que foi acordado, na condição de comprador, pá. E eu te vendo ele. Poderia ter te vendido bem? Não, poderia. O bem tem algum defeito? O bem não tem. O defeito está no direito que, pelo contrato, se pretendia transmitir. Não sou proprietário do bem. Portanto, não poderia, por contrato de compra e venda, te transmitir a propriedade dele.
que vai acontecer é que o verdadeiro proprietário poderá te demandar reivindicando a coisa para ele. E você vai perder o bem. Vai perder e ficar a ver navios? Não. Como o alienante responde por força de lei por eventual evicção, se você perder a coisa para alguém que diz ser e prova ser o justo proprietário do bem, você se voltará contra mim. Percebeu? O problema está no direito, não na coisa. Observe aqui o que eu coloco nos nossos primeiros slides. A responsabilidade pela evicção é uma outra espécie de garantia implícita e imposta ao alienante. Porém, neste caso, por defeito jurídico. O vício não está no objeto, mas no direito transmitido. Trata-se de cláusula geral de garantia que se opera de pleno direito, não dependendo, portanto, de estipulação expressa pelas partes. A responsabilidade do alienante decorre da lei ex vi legis. Ponto comum entre vício redibitório e evicção. Espécies de garantias implícitas impostas ao alienante por força de lei. Cláusulas gerais não precisam ser expressamente previstas no contrato. A responsabilidade do alienante decorre de lei, portanto, ex vi legis. Ponto distintivo: vício redibitório é defeito material, defeito estrutural, que inutiliza o bem ou lhe diminui o valor. Já a evicção, vício jurídico. Vício no direito que se pretende transmitir. Já li, como o tema é importante, reservei aqui duas lições de doutrinadores famosos no direito civil, Maria Helena Diniz, Carlos Roberto Gonçalves, para pacificar o nosso estudo. Maria Helena Diniz: evicção vem a ser a perda da coisa. Perda da coisa por força de uma decisão judicial fundada em motivo jurídico anterior, que a confere a outrem, seu verdadeiro dono, com o reconhecimento em juízo da existência de ônus sobre a mesma coisa, não denunciado oportunamente no contrato. E o Carlos Roberto Gonçalves, mais simples: todo alienante é obrigado não só a entregar ao adquirente a coisa alienada, como também a garantir-lhe o uso e o gozo. Por isso, dá-se a evicção quando o adquirente vem a perder total ou parcialmente a coisa por sentença fundada em motivo jurídico anterior. Fundado por motivo jurídico anterior. A responsabilidade pela evicção é uma garantia implícita imposta ao alienante. A responsabilidade pela evicção. Quando acontece a evicção? Quando que ocorre a evicção? Quando aquele que adquiriu o bem o perde para uma outra pessoa, para um terceiro, para alguém que não tinha nada a ver com o contrato, o bem, aquele que adquiriu, perde o bem para um terceiro, por meio de uma decisão judicial, que atribui a esse terceiro o direito sobre a coisa. Direito que já tinha antes do contrato. Já tinha antes do contrato. Percebeu? A evicção ela acontece quando o adquirente perde o bem em favor de um terceiro
por decisão judicial que o confere direito anteriormente existente sobre o bem, de modo que esse bem não poderia ter sido alienado. Não poderia ter sido alienado. Aí eu perdi o bem, sento e choro? Não. Me volto contra aquele que foi o contratante, contra aquele que me alienou, porque o alienante responde, por força de lei, pela evicção. Tá? Eu separei aqui o desenvolvimento desta evicção, né? Quando que acontece a evicção? Veja lá, ó. Ocorre a evicção quando? Primeiro, a pessoa que adquiriu um bem, então a pessoa, por um contrato, adquiriu um bem. A pessoa que adquiriu um bem perde a sua posse ou propriedade. Terceiro, em razão de uma decisão judicial. E aí, embora nem Maria Helena Diniz e nem Carlos Roberto Gonçalves tenham falado, já tem decisões no STJ, né, decisões do STJ, que dizem que a evicção pode se dar por decisão judicial ou um ato administrativo. Quarto, decisão ou ato administrativo que reconhece que um terceiro possuía direitos anteriores sobre este bem, de modo que ele não poderia ter sido alienado. Então, acontece a evicção quando alguém adquiriu um bem por meio de contrato e, posteriormente, o perde. Perde a sua posse ou propriedade por decisão judicial ou ato administrativo, que reconhece direitos anteriores sobre o bem a um terceiro, de modo que este bem não poderia ter sido alienado. De modo que esse bem não poderia ter sido alienado. Na evicção, meus caros, nós temos 3 sujeitos, portanto. Considerando o conceito de evicção, apresentado por mim, apresentado pelos doutrinadores que colacionei, quando ocorre evicção, nós temos 3 sujeitos. Aquele que alienou o bem, aquele que adquiriu o bem e agora o perde, e o terceiro, que prova ter direitos sobre a coisa e toma o bem para si. 3 sujeitos. Esses sujeitos possuem nomes próprios, expressamente determinados na lei. O legislador vai dizer que esse terceiro, essa pessoa que não tem nada a ver com o contrato, que aparece agora, reivindicando a coisa, e por sentença ou ato administrativo, a toma para si, esse terceiro, ele será chamado de evictor. Evictor. Evictor é o terceiro que diz e prova ter direitos anteriores sobre a coisa, de modo que a toma para si. Evictor. Evictor. O adquirente do bem. O adquirente do bem, que perde a coisa em favor do terceiro, evictor, é chamado de evicto, sem R. Evicto. O terceiro, que diz e prova ter direitos anteriores sobre a coisa, e que por sentença toma o bem para si, é chamado de evictor, porque ele está dando ensejo à evicção. Evictor. O adquirente, que recebeu a coisa por contrato, mas agora está perdendo,
portanto está sofrendo a evicção, é chamado de evicto, sem R. E o terceiro sujeito, que não é parte da evicção, mas responderá por ela, é o alienante. Como o alienante não é parte da evicção, então ele não tem nome próprio aqui. Mas por força de lei ele vai responder, porque o evicto perde a coisa para o evictor, e por força de lei agora ele se volta, regride contra o alienante, que é aquele que alienou o bem, que transferiu o bem, e responderá pela evicção. Então nós temos basicamente o seguinte: nós temos aqui a figura do evicto, que por decisão judicial, perderá a coisa para o evictor. Terá que entregar o bem ao evictor, o terceiro. O evicto, que é o adquirente, perde a coisa, por decisão judicial, para o evictor, que é o terceiro. Pronto. Aí aconteceu a evicção. O indivíduo adquiriu um bem por contrato e, depois de recebido, perde para um terceiro que prova ter direitos anteriores sobre o bem por força de uma decisão judicial. Pronto, teve evicção. Esse indivíduo não vai ficar a ver navios, porque ele poderá regredir contra o alienante. Contra o alienante. Perfeito? O alienante responde, portanto, por eventual evicção. Está compreendendo agora a importância da matéria? Do ponto de vista prático, e por ser tão importante do ponto de vista prático, para você que está se preparando para concurso. Se eu adquiro um bem por contrato e em tempo descubro ali um vício oculto, um defeito material que já existia no bem anteriormente, já existia, mas só agora eu descobri. Defeito material oculto que inutiliza ou que diminui o valor, dentro do prazo decadencial, eu posso me voltar contra aquele que me alienou, porque ele responde por vício inibitório. Se eu recebo um bem, e depois de recebido, o bem em perfeito estado, surge um terceiro, se dizendo real proprietário dele, ajuiza contra mim, possuidor de boa fé, porque eu jurava que aquela pessoa que me alienou era o verdadeiro proprietário, portanto eu estou de boa fé, eu desconhecia o vício. Vem um terceiro se dizendo proprietário, ajuiza uma ação reivindicatória contra mim, prova ser o verdadeiro proprietário e eu perco o bem. Perdi o bem, pois agora eu vou me voltar contra aquele que me alienou. Assim, pô, você me vendeu um bem que não podia ter sido vendido. Então, por força de lei, responderá. Perceberam? Ok? Ótimo. Identificado o que é evicção, identificado quais são os sujeitos da evicção, agora é importante observar quais são os requisitos para requerer a garantia que decorre da evicção. Porque nós vimos na aula anterior,
Identificado ali o vício redibitório, para que eu, adquirente, exija a minha garantia que está prevista na lei, eu preciso preencher alguns requisitos, né? O contrato, em regra, tem que ser comutativo, o vício tem que ser oculto e já existente à época da tradição. O vício tem que ser descoberto pelo adquirente depois. O defeito tem que ser grave, de modo a inutilizar ou diminuir o valor do bem. E não pode existir cláusula excludente para eu exigir a garantia. Da mesma forma, para eu exigir a garantia decorrente da evicção, preciso preencher alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Primeiro, que eu tenha adquirido onerosamente o bem. Segundo, que tenha havido a perda total ou parcial da propriedade, posse ou uso. Terceiro, anterioridade do direito do evictor. Ou seja, que esse terceiro que apareceu agora requerendo bem, o evictor, que ele já tivesse o direito que alega ter antes da alienação. Anterioridade do direito do evictor. Portanto, o vício está na alienação. Desconhecimento pelo adquirente da litigiosidade do bem, da coisa. Perda decorrente de decisão judicial ou ato administrativo. E embora não tenha colocado ali, porque aqui exige um pouquinho mais de cuidado, também não pode ter cláusula excludente. Mas aí a gente vai ver mais para frente, porque temos que ter um pouquinho mais de cuidado com essa cláusula na evicção. Então veja lá, primeiro requisito, que o bem tenha sido adquirido onerosamente. Mais uma vez aquela máxima, cavalo dado não se olha os dentes. Feito? Você recebeu um bem de graça e quer requerer garantia por vício redibitório? Quer requerer garantia por evicção? Não. Essas regras elas são aplicáveis aos contratos onerosos. Os contratos onerosos. Artigo 447 do Código Civil, nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. E aí uma partezinha importantíssima, esse ponto aqui cai muito em concurso, tá? Muita atenção, portanto. Está acordado aí? Está atento? Muita atenção. Essa partezinha final do artigo cai muito em concurso. Veja lá, ó. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Na evicção, subsiste essa responsabilidade do alienante, mesmo que o bem tenha sido adquirido em asta pública. Subsiste essa garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Subsiste a garantia da evicção, mesmo que o bem tenha sido adquirido em asta pública. Beleza? Então vamos para frente. Segundo requisito, que ocorra a perda total ou parcial do bem, do seu uso, propriedade ou posse. Adquiri um bem por contrato oneroso e agora, depois de recebido o bem, eu o perco. Perco a propriedade, a posse ou o uso. Segundo requisito. Terceiro requisito, anterioridade do direito do evictor. Assim como nos vícios redibitórios, era indispensável que o defeito já existisse à época da tradição, aqui da mesma forma. É necessário que este defeito jurídico já existisse antes da alienação do bem. O terceiro, que agora aparece, alegando seu real proprietário, já tinha que ser proprietário antes da celebração do contrato.
Imagina que eu comprei um imóvel do fulano de tal, me precavi indo ao registro imobiliário, tirando ali uma certidão de matrícula que provava que o fulano de tal realmente era o dono do bem. Então, tomei ali a precaução. Fui no cartório de registro de imóveis, pedi lá uma certidão de matrícula, de fato, o nome do vendedor estava lá, proprietário. Beleza. Adquiri o bem. Registrei no meu nome. E na hora que fui emitir na posse, tinha uma família lá que estava exercendo posse mansa, pacífica, duradoura, contínua do bem. E se recusaram a sair, de modo que, quando ajuizei a ação de missão na posse, na contestação eles alegaram uso capião. E provaram lá os requisitos da uso capião. Muito embora o imóvel estivesse no nome do alienante, aquela família que estava exercendo a posse já era proprietária do bem, por uso capião. E observaram? Adquiri um bem, paguei por ele, e aí eu perdi esse bem para terceiros que provaram ser os atuais proprietários por uso capião. Os requisitos da uso capião todos já haviam sido preenchidos antes da alienação. Então, esse direito de propriedade, eles já tinham antes. Se aquele fulano de tal tivesse tentado ajuizar uma ação de reintegração de posse, uma ação reivindicatória, aquela família teria tomado a mesma atitude e ganho a demanda. Portanto, eles já tinham direito antes. Porque eles já tinham direito antes do contrato, agora eu que perdi o bem vou me voltar contra o fulano. Pela evicção. Agora, não. Eles não tinham os requisitos da uso capião ainda. Aí eu fui lá, pedi para sair, não saíram. Né? Aí pensei, eu não vou ter estresse agora não. Estou precisando, foi para investir. Eu comprei esse imóvel para investir. Para investir dinheiro. Eu vou ter dor de cabeça agora tentando tirar esse povo dali. E aí fico quieto. Aí passa lá algum tempo, resolve então tentar tirar aquele pessoal do imóvel, e agora eles provam os requisitos da uso capião. Percebam, à época da alienação do bem, eles ainda não tinham os requisitos da uso capião. Os requisitos da uso capião foram preenchidos depois da alienação da coisa. Posso me voltar contra aquele que me vendeu? Não, não posso. Não posso. Agora eu não posso. Porque a garantia da evicção depende da anterioridade do direito do evictor. Anterioridade do direito do evictor. Quarto requisito, desconhecimento do adquirente sobre o vício jurídico que existia. O contrato tem que ser oneroso, o bem foi perdido, a sua posse, propriedade ou uso, por direitos anteriores à alienação, conferidos a um terceiro, e o adquirente não poderia saber desse vício. Né? Eu comprei o bem sem saber do vício jurídico, que pairava sobre o direito que imaginava estar adquirindo. Artigo 457 do Código Civil diz lá, não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Não pode. Não pode. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Ok? Quarto requisito.
E o último requisito que eu destaco agora, essa perda ela tem que acontecer por decisão judicial. Tanto a Marilena Diniz, quanto Carlos Roberto Gonçalves e a maioria dos doutrinadores que você buscar. Porque a lei assim diz. A perda do bem deve ocorrer por decisão judicial. Mas eu compartilho com vocês uma novidade, tá? Oriunda do recurso especial 1.047.882 do Rio de Janeiro, que reconheceu a garantia por evicção, tendo o bem sido perdido por ato administrativo. Por isso, mais atualizado dizer que a perda do bem tem que ter ocorrido por decisão judicial ou ato administrativo, tá? Mas se na sua prova aparecer só decisão judicial, está correto, porque a gente sempre falou isso. Tá? Isso aqui é um precedente recente que possibilitou exigir a garantia decorrente de evicção, tendo o bem sido perdido por ato administrativo. Tá? Se na sua prova cair ato administrativo, saiba, prova atualizada, prova atualizada. Tá bom? Mas é bem provável que caia decisão judicial. Okay? Só uma prova de magistratura, uma prova de Ministério Público, talvez peça essa novidade aqui. Acredito que prova de analista, prova de técnico, as bancas manterão, né, aqui decisão judicial apenas. Perfeito? Então, 35 minutos, 36 minutos de primeiro bloco. Vamos ali tomar aquela aguinha e voltaremos depois para concluir os estudos sobre a evicção. Perfeito? E aí sim, começaremos o último ponto da teoria geral dos contratos, que é o ponto sobre a extinção dos contratos. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Clique lá.